Então, monstrinhos, na prova de domingo, uma das questões que você pode encontrar é sobre a parte de eletroquímica. Na eletroquímica, você estuda, por exemplo, um dispositivo, ou os dispositivos que nós chamamos de pilhas. As pilhas primárias, elas não são recarregáveis. E também nós temos as pilhas secundárias, tá? Que são as baterias. No caso, ela é recarregável. A diferença é essa. Não importa o formato, ok? Não interessa o formato. O importante não é o formato. O importante é, ela é recarregável? Não, então ela é uma pilha primária, tá? Ela é recarregável? Sim, então ela é uma pilha secundária, ou uma bateria, como geralmente nós falamos. Nesses dispositivos, o que nós temos? Observa que você tem aqui o que a gente chama de polo negativo, é isso? E o polo positivo. Esse polo negativo é chamado de ânodo, e aqui ocorre a oxidação de um metal. Então, numa pilha, nós temos polo negativo, ânodo. Normalmente, o que eu tenho aí? A oxidação de um metal. Então, para você não esquecer, lembre dessa mnemônica, da palavra não. A palavra não seria negativo, confere? Negativo, ânodo, oxidação de quem? De um metal. Então, há uma emissão de elétrons. Digamos que eu ligue aqui um fio. Então haverá um fluxo de elétrons. Isso aqui é um gerador, ok? E esse fio vai para o receptor. Esse polo é negativo. Esse fio que sai daqui é negativo, ok? Muito bem. Vai passar lá pelo receptor um fluxo de elétrons. Então eu estou aproveitando uma reação de oxirredução para a geração de fluxo de elétrons, da corrente elétrica. Muito bem. Depois que esses elétrons passam sai do gerador, certo? E você tem o receptor, e aí você tem o que? Aqui, ó, a chamada, se aqui eu tenho oxidação, aqui eu vou ter o que? Redução. Quer dizer, os elétrons vão fazer este movimento, confere? Quando chega aqui no polo positivo, você vai ter redução. E o que? Redução de quem? De um cátion. Então, a ideia é simples. Um dispositivo onde eu tenho um polo negativo, chamado de ânodo, onde eu tenho a oxidação de um metal. E no polo positivo é o cátodo, onde eu tenho a redução de um cátion. Ok? Isso nós chamamos de pilha. Se ela for recarregável, por exemplo, se é um modelo bem conhecido, aí você chama de pilha secundária ou bateria. O que você precisa saber? Uma das perguntas que se faz, além de saber identificar os polos, o fluxo de elétrons, é você calcular o chamado ΔE, ou a gente pode chamar de DDP, a diferença de potencial. Confere? Existe uma forma simples. Se ele der os potenciais das espécies que estão reagindo, o que você vai fazer? Você vai observar que ele vai te dar, a tendência que ele te dê, os potenciais, os dois potenciais no sentido de redução. Ele pode dar os dois no sentido da oxidação, pode dar um no sentido de oxidação, outro no sentido da redução, não importa. Agora, se ele der os dois potenciais no sentido de redução, você vai verificar qual é a espécie que tem um potencial de redução maior. Essa espécie que tem um potencial de redução maior, ela vai sofrer redução. Já a outra espécie que tem um potencial de redução menor, então ela vai sofrer oxidação. Se ele te deu ela no sentido da redução, a reação, você vai ter que inverter, confere? E ao inverter, você tem que trocar o sinal do potencial. Aí é simples, você soma as equações e soma o ΔE, o potencial, e encontra a DDP, certo? A chamada DDP seria aquela situação na qual você está extraindo o máximo, certo, da pilha. Confere? Bem, é bem simples a forma de calcular o DDP. Que tal? Deu para entender? Um abraço, até a próxima.